Sobre esse assunto, vamos ter aqui a presença da nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, voltando à tela aqui também da CNN nesta semana. Bem-vinda, Fernanda Manhota. A expectativa é que haja algum consenso para esta aplicação da segunda fase do plano dos Estados Unidos para Gaza, mas, como disse Mariana Jangiacomo, tanto Trump depende de Netanyahu como vice-versa, mas é provável, na sua avaliação, que Trump pressione Netanyahu para que esse avanço de fato ocorra o mais breve possível, como disse agora há pouco Donald Trump. Boa tarde mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde, Yuri, querido, a você e a todos que nos acompanham nessa última semana de 2025. Yuri, sem dúvida, ao presidente Trump interessa estabelecer a política de pressão máxima em relação a Netanyahu, até porque faz parte da criação de legado do presidente Trump consolidar esses movimentos de cessar-fogo. Ele tem tido um fim de ano pouco auspicioso nesse sentido, né? A gente ainda vai falar sobre a Ucrânia logo menos no nosso jornal, mas esse outro conflito tem sido uma pedra no sapato do presidente Trump, um conflito que ele esperava conseguir mediar rapidamente, que a cada dia parece mais distante de um fim, assim como Gaza. Embora tenha sido possível avançar com a fase 1 do acordo, esse ainda é considerado um acordo absolutamente frágil, né? A gente costuma chamar de paz frágil. Para quem não lembra, Yuri, a fase 1 basicamente significava o cessar-fogo imediato, a troca de reféns por prisioneiros e a desocupação mais, digamos assim, grossa, né, do território ocupado da faixa de Gaza por Israel. Agora, mesmo com o avanço dessa primeira fase, nós tivemos ao longo desses últimos meses e semanas uma série de denúncias, né, dos dois lados de que haveria algum tipo de descumprimento em jogo, quer dizer, os palestinos dizendo que Israel não deixou de ocupar o território como se esperava, os israelenses dizendo que o Hamas ainda opera dentro desse mesmo território, que não estava definido como parte do jogo. Então, mesmo o avanço da fase 1 já aconteceu sobre muita contestação e tem se mantido, entre outras coisas, porque o governo americano não arreda pé, já estabeleceu como uma fronteira que não quer que cruze, né, esse tipo de negociação. A fase 2, ela está enroscada basicamente em duas principais frentes, em dois compromissos que não nos parecem, nesse momento, muito fáceis de atingir. O primeiro deles, como a Mari bem dizia, tem a ver com o desarmamento do Hamas, né, a desmilitarização do Hamas. A ideia é que o Hamas abandonasse as armas, em definitivo, e que isso acontecesse em troca de uma anistia aos terroristas envolvidos, enfim, né, associados a esses processos todos dos últimos anos. O Hamas, desde que existe, desde a sua fundação, opera antes e principalmente como um braço armado paramilitar, o que significaria, abandonando as armas, a dissolução do seu compromisso de origem, e algo que não parece apto, né, acontecer nesse momento. O Hamas não dá indícios de que vai caminhar nessa direção. A outra dificuldade, que também a Mari nos trouxe, que faz parte da fase 2 do acordo, é a ideia de governança de Gaza, porque depois de uma desocupação, do cessar-fogo mais imediato, o que estaria estabelecido é a criação de um comitê com grupos palestinos, mas que teria uma ação mais tecnocrática, inclusive o documento chega a falar em apolítico, algo que do ponto de vista geral já é difícil de acreditar, quanto mais numa região que é tão fragmentada e tão disputada entre os próprios palestinos há décadas. Quer dizer, o próprio Hamas não estaria envolvido na formação desse novo grupo que governaria Gaza, assim como há falta de clareza sobre quais outros grupos, tipo o Fatah, Autoridade Palestina, enfim, historicamente representantes da causa palestina em outras regiões da Cisjordânia, mas não em Gaza. Não está muito claro quais seriam os papéis e, de fato, quem emergiria como um grupo com potencial de sucessão daqui a algum tempo. Então, eu diria que, em não se resolvendo esses dois casos, tanto a desmilitarização do Hamas quanto o estabelecimento de competências de curto, médio e longo prazo entre os próprios palestinos nesse comitê de governança, fica muito difícil acreditar na longevidade desse projeto. Agora, por que ele não sucumbiu? Por que não caiu por terra? Por que não foi abandonado? Porque tem lá, do outro lado, segurando nessa corda bamba, Donald Trump, em defesa muito do seu próprio legado e porque ele não quer entrar para a história como um presidente que construiu paz frágil
paz que rapidamente deixou de existir. Ele já está enfrentando reveses nesse campo, ele não pode deixar a peteca de Gaza cair. Então, ele vai costurando e pressionando do ponto de vista econômico, militar, político, né? Ele já deu a entender, do ponto de vista do Hamas, que se o Hamas não fizesse concessões, eles seriam tratados com a força da violência, da coerção, assim como do lado dos aliados, do lado de Netanyahu. Ele sempre tem sido mais duro quando ele percebe que a política doméstica israelense pode eventualmente falar mais alto e fazer com que Netanyahu recue. Então, hoje, o fiel da paz, ainda que essa paz frágil, continua sendo o presidente Trump pelas razões que a gente já explorou aqui. A resposta curta para essa longa conversa, Yuri, é que sim, a tendência é que nessa conversa a portas fechadas, ele mais uma vez pressione para que esse avanço aconteça. Se esse avanço vai ser a contento, nós, os mais, talvez, pessimistas da análise da política internacional, ainda não acreditamos que vai ser o que se espera ou que seria necessário para a estabilização dessa região do mundo. E Donald Trump sempre menciona como tem um hedge ali, digamos assim, né? Hoje mesmo ele falou ali, é uma região muito difícil, historicamente há séculos, com problemas, etc. E é só uma parte do problema, né, Manhota? Porque eu queria te ouvir também, como que nesse contexto todo desafiador da reconstrução de Gaza também se inserem as outras questões da região do Oriente Médio que interessam aos Estados Unidos. Tem toda uma situação envolvendo também palestinos na Cisjordânia, a questão do Irã. Donald Trump voltou a falar que, olha, se o Irã voltar a ter programa nuclear e continuar como uma ameaça nuclear, vamos voltar a atacá-las, como ocorreu o ataque aqui deste ano, que foi numa escala que não se imaginava tempos atrás que poderia ocorrer da forma como ocorreu. Como é que o sucesso tão difícil dessa reconstrução de Gaza também tem efeitos nessas outras encruzilhadas da região? São efeitos diretos, Yuri. Em primeiro lugar, porque, já falando em legado de Trump, a gente nunca pode esquecer que ele próprio se orgulha muito de ter costurado os chamados Acordos de Abraão durante seu primeiro governo. Esses acordos que, de alguma forma, colocavam de um lado da mesa vários países de maioria árabe, países importantes nessas triangulações da região, e do outro lado Israel. Então a ideia era tentar criar um canal possível de diálogo entre o mundo árabe e Israel, justamente para favorecer interesses não só geopolíticos, mas também interesses econômicos, e que uma vez que Israel volta a tensionar relações com os vizinhos, né, volta a enfrentar dificuldades com a causa palestina, isso também compromete avanços concretos que já tinham sido construídos pelo próprio presidente Trump no passado. Então, a gente está falando de um legado não só daqui para frente, né, com esse próprio acordo que a gente está discutindo aqui hoje, mas também aquilo que já ficou para trás e que era consolidado como um avanço, né, como uma conquista importante. Além disso, a gente não pode esquecer que o presidente Trump fez um movimento de aproximação importante com vários países e reinados ali do entorno, com quem o presidente Trump mantém relações próximas e com quem ele acredita que vai, inclusive, poder beneficiar economicamente os Estados Unidos, né? Então, a gente está falando do Catar, Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, que é uma aliada histórica por diversas razões, que passam pelo petróleo até a posição geopolítica. E de certa maneira, essas tensões, elas não só desequilibram esse arranjo regional e comprometem essa segurança do entorno, mas também criam um ambiente de desconfiança que pode atrapalhar esse desenvolvimento de relacionamentos que já vinha se consolidando. A gente tem que lembrar sempre que os palestinos, em geral, quando eles se refugiam, quando eles saem de Gaza ou da própria Palestina como um todo, eles tendem a imigrar para países próximos, países em que eles encontram algumas facilidades, sejam logísticas, seja de língua, de acolhimento, enfim. E isso significa, entre outras coisas, Catar, Jordânia, vários países do entorno, às vezes até já flertando ali com a Europa, né, a Turquia, por exemplo, e isso cria também uma série de pressões internas nesses países para que esses países deem respostas satisfatórias às suas próprias populações. Então, falar de conflito em Gaza hoje é falar de guerra, de paz, é falar sobre segurança internacional nos termos mais convencionais, mas também é falar sobre deslocamento, imigração,
sobre desenvolvimento econômico, é falar sobre toda uma série de dimensões que estão entrelaçadas. E no mundo em que a geografia importa e os aliados geográficos importam, você citou o Irã, a gente não pode esquecer que o Irã não só é uma potência regional importante, né, aliado de vários outros países dessa região, inclusive desses grupos, como é o caso do Hamas, e que ele triangula interesses com outros países com quem os Estados Unidos também estão em vias de encontrar, né, interesses ou de negociar interesses, como é o caso da Rússia, como é o caso da própria Venezuela. Então, nenhum desses tabuleiros acontece de maneira isolada, eles se triangulam, eles se comunicam. O mesmo Irã, que está envolvido na causa israelense, que está envolvido com o Hamas e nesse recorte do Oriente Médio incomoda os Estados Unidos com seu programa nuclear, é o Irã que mantém a aliança militar estratégica com a Venezuela, é o mesmo que provê e subsidia recursos, inclusive drones, que vão ser usados pela Rússia contra a Ucrânia. Então, é bastante complexo, né, o processo que envolve essa negociação, porque ele vai para muito além do que apenas essa dimensão geográfica mais imediata. Tem a ver com acomodar interesses que vão ter reverberações no sistema como um todo. Então, é bastante importante entender essas nuances, né, que você traz, Yuri.